Oiê, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou a Bruna, brasileira que mora aqui no Chile, e no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês como que eu consegui trabalho aqui. Antes de ver o vídeo, já deixa seu like também e já deixa seu comentário se tiver alguma dúvida aqui que eu vou tentar responder vocês. Como vocês podem ver, eu estou aqui na sala de aula, tava corrigindo provas e parei um pouquinho para poder gravar esse vídeo para vocês. Vários de vocês me perguntaram como que é trabalhar, como que faz para conseguir trabalho. Atualmente eu trabalho aqui no Chile como professora de uma escola pública de ensino médio. Mas nem sempre foi assim. Quando eu cheguei aqui, a história foi um pouquinho diferente e eu vou contar para vocês. Primeiro ponto, eu cheguei no Chile em 2020. Quando eu cheguei, eu tinha muita ilusão, muita esperança de conseguir um trabalho na minha área. Eu sou pedagoga, me formei em pedagogia no Brasil e eu queria muito conseguir um trabalho aqui no Chile que fosse na minha área. Então eu cheguei e eu comecei a mandar currículo para todas as escolas do Chile possíveis. Mandei, fiz meu currículo em espanhol. Já tinha experiência dando aulas no Brasil, mas aqui não, né? Então mandei muitos currículos e nada. Eu tava já desesperada, já ninguém me chamava para entrevista. Então eu comecei a mandar currículo para qualquer tipo de trabalho. Eu já cheguei no Chile com visto, tá, gente? Isso é muito importante. Muita gente vem pro Chile sem visto, e sem visto é difícil conseguir trabalho. Você pode conseguir alguma coisinha ou outra, mas conseguir um trabalho fixo é muito difícil, é praticamente impossível. Então, quando eu cheguei, já tinha o visto e eu comecei a mandar currículo para vários outros lugares, não somente para a escola. Então, todas as ofertas de trabalho que eu via, eu mandava currículo. Em que lugar eu via essas ofertas de trabalho? Aqui no Chile tem alguns sites, eu vou mostrar para vocês. E nesses sites aparecem várias ofertas de trabalho. Você coloca a cidade, a região, e ali aparecem todas as ofertas que estão disponíveis. Então eu entrei em um desses sites, que é o Chile Trabajos, e comecei a procurar na região, na cidade que eu morava. Na época que eu cheguei, eu morava em Quilpué, na 5ª região, do lado de Vinha del Mar. E comecei a mandar currículo para tudo que eu via, para auxiliar de limpeza, auxiliar de dentista, para tudo que eu via eu mandava currículo. E em uma dessas ofertas que eu mandei o currículo por esse site do Chile Trabajos, eu mandei para uma casa, uma família que estava procurando uma pessoa para limpar a casa, né? E me chamaram para entrevista. Eu fui, não era bem Quilpué, era em Concón, que era de ônibus uns 45 minutos, mais ou menos, até chegar, 1 hora. E eu fui na entrevista, me entrevistaram, era um apartamento enorme, e uma família grande, era uma família que era de Santiago, e eles estavam chegando em Concón, porque o apartamento deles em Santiago estava reformando, e aí eles estavam, enquanto reformava, eles estavam morando ali em Concón. Então, eles me chamaram para entrevista, eu fui, nunca tinha trabalhado limpando casa na vida. Cheguei, eles perguntaram se eu sabia cozinhar comida chilena, eu falei, eu sei algumas coisas porque minha sogra é chilena, meu esposo é chileno, então algumas coisas eu sei e o que eu não sei eu aprendo. E aí eles perguntaram se eu tinha trabalhado limpando a casa, eu falei, não, nunca trabalhei limpando, mas eu limpo a minha, eu sei limpar a minha casa e o que vocês me ensinarem eu faço. Enfim, fui contratada ali, mas era um contrato meio informal, porque não era um contrato de trabalho, eles também estavam procurando uma pessoa por pouco tempo, era por 3 meses. Então, eu falei, beleza, vou, né, é o que saiu, vamos lá. Então, esse foi meu primeiro trabalho. O salário que eu recebia nesse momento eram 450 mil pesos, isso em 2020, tá bom? Ganhava 450 mil pesos, que na época era mais do que o salário mínimo, e tinha que pagar a passagem, né, pra ir todos os dias, que não era caro, mas tinha ali o valor da passagem. Bom, esse foi meu primeiro trabalho no Chile. Enquanto eu trabalhava lá, eu continuei mandando currículo, continuei procurando trabalho como professora. E na igreja que eu frequentava, tinha uma senhora que ela trabalhava em um colégio lá em Quilpué. E ela falou, Bruna, estão precisando de assistente, auxiliar de sala. Falei, vou. E fui, né, mandei meu currículo também para esse colégio. E no último dia que eu fui, foi uma coisa assim, para mim foi muito direcionamento divino. Eu sei que cada um tem sua crença, mas para mim foi um direcionamento divino, porque no dia que eu saí, o último dia que eu trabalhei lá em Concón, na casa dessa família, saindo de lá,
me ligaram do colégio no mesmo dia. Eu saindo, indo pro ponto de ônibus, me ligaram do colégio e falaram: Bruna, você pode vir, a gente tá precisando, você pode começar na segunda? Então, assim, eu acabei nem chegando a fazer entrevista diretamente. E eles só falaram: pode começar segunda? Eu falei: posso. Então, fui, né, comecei a trabalhar, trabalhei 1 ano como auxiliar de sala. Era como o trabalho dos estagiários que eles fazem de auxiliar, mais remunerada. E ali eu trabalhei 1 ano numa salinha de pré, sendo auxiliar da professora. E assim, gente, nesse período, né, 2021, que eu trabalhei ali sendo auxiliar, dentro do próprio colégio foram surgindo oportunidades. Então, faltava um professor. Bruna, você pode pegar essas horas? Posso. Lá tava a Bruna. Bruna, faltou professor de química, você pode? Posso. Faltou professor de matemática? Posso. Então, tudo que faltava, eu ia. E a professora do pré, nesse ano que eu tava, ela fez uma cirurgia, ficou 1 mês e meio fora. E aí eles perguntaram se eu podia ficar com as aulas. Falei: claro que posso. E aí eu dei, nesse período que ela ficou com o atestado, eu dei as aulas, né, no lugar dela, pra turma. Quando foi no fim do ano, abriu vaga no colégio para professor, porque alguns professores foram transferidos, outros saíram. E aí eles me chamaram para dar aula. E eu falei: beleza, maravilha, lá vou eu. E aí foi a primeira vez que eu dei aulas realmente aqui. Eu peguei uma turma de 3º ano do ensino fundamental, dei aula o ano todo para eles. E foi o ano que eu engravidei da Vitória. Aconteceram várias coisas durante esse ano que eu engravidei. Meu esposo também trabalhava no mesmo colégio. E no fim do ano, meu esposo acabou não continuando lá. E aí foi outro tema de conseguir trabalho. E ele começou a mandar currículo também para todas as escolas do Chile. E em todas as escolas do Chile que ele mandou, chamaram ele para uma escola aqui do norte. Como eu estava grávida da Vitória, eu estava com atestado, né? Tava com pré-natal já. Aqui o pré-natal eles dão quase 1 mês antes da criança nascer. Então eu vim para cá, viemos para o norte. E eu falei: vamos ver, né? Se der certo a gente fica lá. Então a gente veio, meu esposo começou a trabalhar na escola. E no fim do ano, acabou o meu tempo de pré-natal, depois o pós-natal. E na escola que meu esposo trabalhava, estavam precisando de professor. Então, como sabiam que eu dava aula, me chamaram e vim fazer uma entrevista, né, para poder dar aula. E é a escola que eu trabalho hoje. Agora, as aulas que eu dou não são da minha formação de origem. Eu me formei em pedagogia. Eu não poderia, só pela pedagogia, dar aulas para o ensino médio de língua espanhola. Como se eu estivesse dando aula de português para os alunos do ensino médio, né? Mas estou dando aula de espanhol para eles. Então, como que eu consegui dar aula de espanhol sendo só formada em pedagogia? Aqui tem vários lugares do Chile que tem uma falta muito grande de professores. E nos lugares que tem essa falta, o governo permite que alguns professores sejam habilitados, mesmo que não sejam da formação, mas o governo permite que sejam habilitados para poder darem aula. Então foi o que fizeram comigo, mandaram um pedido para o governo para que eu pudesse dar as aulas de espanhol, e o governo me autorizou, me habilitou para poder dar essas aulas. Acontece muito também com os professores de matemática, vários engenheiros que não estudaram para ser professor de matemática, mas o governo também acaba habilitando por falta de professores de matemática. Isso é em todo o Chile? Não é em todo o Chile. Santiago está lotado de professor, Vinha del Mar, Valparaíso, está lotado, tem muita gente. Mas cada região é uma realidade diferente. E a realidade aqui do norte é essa. Gente, é isso. Essa é a minha experiência de como que eu consegui trabalho aqui no Chile. Como eu falei pra vocês, comecei limpando casa, logo apareceu a oportunidade de dar aula. Peguei essa oportunidade e não soltei mais. E aqui estou 5 anos depois. Se você quiser saber quanto que eu ganho como professora, assiste o vídeo anterior, quando eu comento para vocês, falo quanto que a gente ganha como professora aqui no Chile. Agora eu vou mostrar para vocês o site que eu falei, que é o Chile Trabajos. Além dele, também tem vários grupos no Facebook, Profesdatos, no caso, né, de quem é professor. Mas quem não é professor, tem vários grupos no Facebook que eles colocam ofertas de trabalho. Tem que ter bastante cuidado? Tem.
que existe, né, gente, em todo lugar existe pessoas mal intencionadas, então tem que ficar de olho. Eu vou mostrar agora pra vocês aqui como é que funciona o site. Site Chile Trabajos, aqui você consegue encontrar muitas ofertas de trabalho. Aqui você pode ver as categorias, tem aqui administração, arte, assistência, economia, educação, enfim, várias categorias. E aqui você pode procurar também por cidade, colocar aqui a cidade que você quer procurar empregos. Claro que tem cidades que aparecem mais, cidades que aparecem menos. E o tipo também, se você quer part-time, full-time é o tempo todo, né? Ou só uma parte da jornada. Eu vou colocar aqui a procura, vou colocar para professor, que é a minha área. Buscar, procurar, e aqui vai aparecer os trabalhos disponíveis. Sempre aparece do último que foi publicado, né, até os mais antigos. Então aqui você vai vendo, ó, aqui tá, né, reemplaço de professor de biologia. É um substituto, né? Professor de educação básica. Então, né, vamos entrar nessa aqui pra gente dar uma olhada, ó. A gente entra e aqui aparecem os detalhes, né? Que tipo que é a duração do contrato. E se você quiser se candidatar, você tem que apertar aqui em postular. Só que aí o que acontece? Quando você vai em postular, você precisa ter uma conta. Mas é tranquilo, você vem criar conta. Você pode até criar uma conta pelo Google mesmo. Claro que quanto mais dados você colocar, maior possibilidade das pessoas verem. E aí você também consegue colocar o seu currículo. Enfim, criar uma conta tranquila. E aí você consegue, por aqui mesmo, se candidatar ao trabalho. Pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa aqui nos comentários se você tem alguma dúvida, alguma coisa que de repente eu falei e vocês não entenderam bem ou gerou alguma outra dúvida em vocês. Pode deixar aqui nos comentários que eu vou tentando responder aqui nos meus tempos, tá bom? Um beijo, obrigada por ter ficado até o final e até o próximo vídeo.